Bom, pessoal, antes de eu chamar aqui o João Pedro, eu quero lembrar aqui, mais uma vez, ontem não tivemos programa por conta do feriado, mas eu preciso lembrar, essa semana, o sorteio que a gente vai fazer desse livro que está na tela, ó, Arapuca Estadunidense, uma Lava-Jato Mundial. Livro sorteado entre todos que enviarem mensagens via Superchat ou então seus Super Stickers. Qualquer contribuição aqui via Superchat ou Super Sticker está automaticamente concorrendo ao livro que está na tela. Livro de autoria do Frederic Pierucci e do Mathieu Heron, ambos franceses, publicado pela Cotter Editorial. A gente vai fazer o sorteio aqui na sexta-feira. Todos que mandarem superchats ou super stickers ao longo de toda a semana estão concorrendo a um exemplar dessa obra. Mais uma vez, sorteio na sexta-feira aqui. Participação, eu aguardo a participação de vocês aqui no programa. A Rebelde com Causa, ela mandou aqui uma mensagem. Anderson, ontem vi sua entrevista no Faixa Preta. Você mostrou ser polarizado, excelente entrevistador, excelente entrevistado. Parabéns pelo seu refinamento elegante nos dois polos. A Rebelde com Causa, ela diz aqui, aliás, Rebelde com Motivos, ela diz aqui da entrevista que eu dei para o Leandro Forte, camarada, na última segunda-feira à noite, lá no canal dele, no canal do Galo Preto. Papo bem bacana, viu, pessoal? Quem quiser assistir depois lá, é só acessar o canal do Galo Preto. Está gravada lá a entrevista para ver o bate-papo que eu bati com o Leandro Fortes. Recomendo muito. Foi um papo bem bacana. Obrigado, viu, Rebelde? Que bom que você acompanhou a entrevista aqui no nosso no canal lá do Galo Preto. Eu recomendo muito a quem puder. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o programa de hoje. Já vou saudar do outro lado da tela para a gente abrir as discussões o advogado criminalista, professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, João Pedro Pádua. Professor João Pedro, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui de novo falando com você e com todos e todas que nos veem e ouvem aqui. Então, João, eu agradeço muito a tua presença aqui. Temos muitos temas aqui para tratar contigo, viu, João Pedro? Essas situações que estão se dando ao longo dos últimos tempos no nosso país. E eu quero começar por essa situação envolvendo essa crise, ou disputa, digamos assim, entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado, que ganhou mais volume ao longo dos últimos dias, né? O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ele acionou o senador Alessandro Vieira por abuso de autoridade na Procuradoria-Geral da República depois do relatório da CPI do crime organizado. Relatório esse que foi produzido pelo Alessandro Vieira, o relator dessa CPI, pedindo o indiciamento do ministro, além de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e do próprio PGR, o Paulo Gonet. Muita polêmica tomou conta do debate público ao longo dos últimos dias por conta desse assunto. Mais uma vez, os poderes entram em atrito. Agora, às vésperas das eleições presidenciais, faltam menos de 6 meses para o pleito. Enfim, João, a gente discutiu muito isso aqui ao longo dos últimos tempos, mas eu queria também ouvir a tua avaliação a respeito disso, não só do pedido de indiciamento dos ministros do Supremo por parte da CPI, mas também da reação do Gilmar Mendes acionando a PGR, alegando ali um suposto abuso de autoridade por parte do Alessandro Vieira. Como é que você analisa esse caso, essa crise, essa disputa? Olha, Anderson, mais uma vez, bom dia a todas e todos. É difícil a gente fazer uma avaliação disso, porque isso parece um pouco... né, a política... Ano eleitoral gera essas coisas, né? Mas do ponto de vista jurídico, isso parece aquela brincadeira de criança, jogo dos 7 erros, né? Porque... enfim, parece claro, né, que toda a atuação de todos os personagens envolvidos nesse caso está sendo dirigida muito mais por uma busca, por manutenção da sua persona institucional, da sua identidade institucional, e menos pelos objetivos específicos dos cargos que essas pessoas ocupam, né? A CPI do crime organizado poderia ter sido muito importante para o Brasil, né? E para isso a gente deve entender que o objetivo de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, não é unicamente investigar e propor punição de pessoas, tá? Apesar do nome, a comissão parlamentar de inquérito, ela não é simplesmente uma comissão que promove um inquérito como um inquérito policial, que é a atribuição das polícias civis e federal. Ela é uma comissão parlamentar,
né? Então, ela junta duas coisas: a investigação de potenciais fatos criminosos com a atuação em geral do parlamento, né? E qual é a atuação do parlamento? De modo geral, duas classes de atuações: propor e aprovar leis e alguns outros atos normativos, e exercer controle sobre os outros poderes, seja um controle direto, através de algumas das suas competências, a CPI, inclusive, é uma delas, seja um controle mais simbólico, através do poder que as pessoas, os membros e os membros do parlamento têm de falar com imunidade, de produzir com documentos a princípio, sem receio de retaliação, né, e todas outras garantias institucionais que congressistas têm no Brasil e fora do Brasil. Uma comissão parlamentar de inquérito, como a do crime organizado, que tem um escopo meio amplo, né, não é, né, apesar da Constituição exigir que uma CPI tenha um fato determinado, o crime organizado acabou sendo um fato meio amplo. Mas não é que já não tenha acontecido isso na história do Brasil, né? Provavelmente a CPI que eu reputo, pelo menos na minha memória, né, até onde eu acompanhei, que teve maior sucesso, não é a CPI dos Correios, não é a CPI da pandemia, é a CPI do sistema penitenciário, o sistema carcerário era o nome na época, uma CPI ali do meio dos anos 2000, se eu não me engano, que apesar de não ter se destacado pelas punições que eventualmente tenha promovido, se destacou muito, especialmente do meu lado aqui, da comunidade de pesquisadores e pesquisadoras, pela qualidade dos dados que produziu. Foi uma das primeiras fontes oficiais de informação, por exemplo, sobre o custo de presos e presas no Brasil para o poder público. Né? Demonstrou uma série de dinâmicas prisionais que ficavam literalmente escondidas atrás das grades. E foi uma CPI muito importante. A CPI do crime organizado podia ter feito um trabalho similar. Né? Tem muita coisa para ser descoberta aí. Né? E só pesquisa não funciona, porque, obviamente, essas redes, né, de criminalidade organizada são redes clandestinas. Então, o poder do Estado para investigar e levantar dados, nesse caso, teria sido uma ótima ajuda para buscar exatamente esse tipo de informação que é tão necessária, tanto para o poder público quanto para a comunidade de quem produz conhecimento, especialmente conhecimento científico das ciências sociais no Brasil. Para ser honesto com o relatório, pelo menos proposto pelo senador Alessandro Vieira, que acabou rejeitado, havia capítulos sobre isso, mas acabou não sendo protagonismo. O protagonismo acabou sendo indiciamento de figuras ligadas ao Supremo Tribunal Federal, alguns de seus ministros e o Procurador-Geral da República. Isso acabou gerando uma cortina de fumaça que, né, numa visão inicial, até acabou invalidando um pouco o trabalho da CPI, porque o relatório, incluindo as partes que não eram de indiciamento, foi todo rejeitado. E a reação acabou sendo também né, algo que é muito discutível, para dizer o mínimo. Né? Falar em abuso de autoridade, primeiro pela manifestação de um senador da República, um congressista, no exercício do mandato. Né? A Constituição Federal é clara em dizer que eles têm imunidade por suas palavras e atos no exercício do mandato. Até existe uma discussão de até onde vai o exercício do mandato, né? Sei lá, o cara fala num comício, mas é indiscutível que atos feitos dentro das dependências do Congresso Nacional, exercendo funções dentro do Congresso Nacional, são atos de mandato. Então, os congressistas e as congressistas são imunes por esses atos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Independentemente de qual era o crime. Mas ainda falar em abuso de autoridade é ainda duplamente problemático, porque não tem autoridade nenhuma sendo exercida aí. O relatório é uma proposta. Né? Então, ele não determinou nada, o senador Alessandro Vieira. Se ele tivesse determinado alguma coisa, ou pedido a determinação de alguma coisa dentro da sua esfera de competência, seria uma coisa. Mas ele fez um relatório que acabou, afinal, rejeitado, portanto, demonstrando que não tinha autoridade nenhuma sendo exercida aí diretamente, né? Fora que, para os crimes de abuso de autoridade, né, agora só fazendo uma palhinha, vamos dizer, técnico-jurídica e rápida, para os crimes de abuso de autoridade, a última lei de abuso de autoridade, que agora o número está me faltando, mas é de 2019, é clara ao determinar que não basta nem o ato que exerce a autoridade equivocadamente ou excessivamente. É preciso um dolo do agente, uma vontade dirigida à finalidade de satisfazer algum interesse pessoal. E aí, enfim, né, por mais que o senador Alessandro Vieira claramente esteja ali, né, buscando,
vamos dizer, engrandecer a sua biografia, ele também está exercendo ali um mandato parlamentar e tem razões objetivas pelas quais ele fez as propostas que fez. Então, seria muito difícil, de qualquer maneira, enquadrar sobre qualquer aspecto técnico essa manifestação como abuso de autoridade. No final das contas, acabou sendo um relatório, né, que perdeu uma oportunidade. É um relatório que foi rejeitado por conta da movimentação do governo Lula. É bom deixar isso registrado, né? Ele só não foi aprovado, esse texto, lá na CPI, porque o Palácio do Planalto se mexeu, trocou 2 integrantes da CPI do crime organizado no dia da votação. A senadora Soraya Tronic, que não era titular, acabou assumindo também uma vaga lá na CPI. O relatório foi rejeitado por 6 votos a 4, ou 7 votos a 4, se eu não estou enganado, enfim. Mas, João, depois dessa digressão importante que você fez aqui para a gente, dá para dizer que houve algum tipo de legalidade com esse, ou haveria algum tipo de legalidade caso esse pedido de indiciamento fosse aprovado pela CPI do crime organizado? Anderson, para te responder isso, deixa eu tentar explicar brevemente aqui para quem nos ouve o que é um indiciamento, tá? A gente ouve muito essa palavra por aí, né? Fulano foi indiciado, alguém propôs indiciamento, isso inclusive fora do contexto de CPIs, né? Principalmente no contexto de investigações policiais. O delegado indiciou não sei quem. Na verdade, o único lugar na lei brasileira em que a palavra em que esse conceito existe, indiciamento, é numa lei de 2013, uma lei bastante pouco conhecida, 12.830 de 2013, se eu não me engano, que é uma lei, na verdade, que é feita para preservar e explicitar e preservar as prerrogativas e garantias de delegados e delegadas de polícia. E aí lá fala que um dos atos que o delegado ou delegado de polícia tem a prerrogativa de fazer é o indiciamento. Na legislação processual penal, propriamente dita, no Código de Processo Penal, que regula as investigações preliminares, essas investigações policiais ou da CPI, de modo geral, não tem essa palavra, não se fala em indiciamento. Tá? A minha hipótese, né, eu não tenho como demonstrar isso, mas a minha hipótese é que existe um transplante cultural para nós aqui do termo indiciamento, a partir de um outro termo que é muito comum no direito da common law, especialmente nos Estados Unidos, que é o indictment, que tem uma palavra parecida. Só que o indictment nos Estados Unidos é um ato muito mais sério. É o que, para nós, é o equivalente ao recebimento de uma denúncia criminal pelo Ministério Público, feita pelo Ministério Público. Né? Ou seja, na verdade, é o início de uma acusação em juízo de alguém por um crime. No Brasil, o indiciamento, a princípio, não é nada disso. O indiciamento seria, né, o ato pelo qual um órgão com competência de investigação penal, ou seja, bem antes da acusação em juízo, indicia, né, o nome indicar, né, indiciar vem de index, né, do dedo, né, indicador, indica que alguém ou um conjunto de pessoas são as pessoas que este órgão acredita que cometeram os crimes que o órgão estava incumbido de investigar. Então, se eu sou delegado de polícia, eu indicio o João pelo crime de homicídio, né, que eu estava investigando, eu estou dizendo que, na minha visão como delegado de polícia, condicionada à minha investigação, eu considero que o João provavelmente é o autor de um crime de homicídio. Qual é o efeito prático disso? Nenhum. Nenhum efeito prático. É um efeito simbólico. O efeito prático, o Ministério Público, que depois vai receber esse indiciamento, diz o seguinte: olha, o Ministério Público é que vai formar a opinião dele sobre o caso. E aí o Ministério Público é quem decide se acusa criminalmente alguém ou não, e o fato de alguém ter sido indiciado é irrelevante para essa decisão, tá? Juridicamente. O Ministério Público pode denunciar alguém que não foi indiciado, pode não denunciar alguém que foi indiciado, pode requerer novas diligências ou realizar novas diligências investigatórias. O Ministério Público pode fazer a sua competência de decidir se processa criminalmente alguém ou não, independentemente do conteúdo de um eventual indiciamento. Então, você me pergunta, o que teria acontecido se a Comissão Parlamentar de Inquérito tivesse aceito o indiciamento contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República? Diretamente nada. O único efeito prático, para não dizer que não teria efeito prático nenhum, esse indiciamento teria tornado ainda mais difícil uma possível acusação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque entre os indiciados estava o Procurador-Geral da República, que é o membro do Ministério Público que decidiria
se denuncia criminalmente ou não os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como ele estava indiciado, ele tem conflito de interesse, ele teria que se dar para o suspeito, ou seja, teria que passar o caso para o vice ou a vice-procurador-geral da República, que eu nem sei quem é, confesso, e essa pessoa que tomaria essa decisão. Né? O que, cá entre nós, seria muito pouco provável que a decisão fosse, não, realmente, eu vou denunciar todo mundo, incluindo o meu superior, né, o Procurador-Geral da República. Então, o efeito prático nenhum, exceto talvez tornar uma eventual acusação desses personagens mais difícil. Efeito prático nenhum, mas é um efeito político importante, né, o João? Porque eu acho que é isso tudo, que é exatamente isso que está em questão. Estamos aí há menos de 6 meses das eleições presidenciais, enfim. Muito se fala aí da possibilidade de a extrema-direita, inclusive, utilizar o Senado, aliás, utilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal como bodes expiatórios, aí, digamos assim, para conseguirem renovar os seus mandatos ou conseguir mandatos lá, a possibilidade aí de pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Muita gente fala a respeito disso. Ô João, essa disputa entre os poderes, ela vai até onde na tua avaliação? Por que as nossas instituições elas seguem se enfrentando dessa forma? Isso não é de hoje, isso já vem há algum tempo, especialmente essa disputa entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Até quando a gente vai ver isso? Por que isso tem se dado? Isso tem relação propriamente com essa força que a extrema-direita tem na República nesse momento? Como é que você vê essa disputa e quando isso vai terminar? Olha, são perguntas difíceis, né? Se eu soubesse umas respostas dessas assim, com um pouco mais de segurança, acho que eu estaria tentando vender consultoria por aí. Mas, na realidade, assim, o Brasil, né, desde da nova república aqui, né, inaugurada ali, vamos dizer, vamos fixar com 1988, com a Constituição atual, né, no período pós-ditadura, sempre teve uma institucionalidade muito conturbada, vamos dizer assim, né? E isso não é uma característica exclusiva do Brasil. A América Latina, de modo geral, tem uma institucionalidade pouco estável. Isso, inclusive, há evidências na história econômica de que e na ciência política de que isso se correlaciona com um certo de subdesenvolvimento também econômico e social, essa fragilidade institucional. Então, num contexto de fragilidade institucional, em que, né, os poderes acabam entrando em embate, entre outras coisas, porque, né, também a ciência política parece ter demonstrado ao longo do tempo que é impossível a gente definir rigidamente qual é a esfera de competência e atuação de cada um, especialmente dos poderes da República e daqueles órgãos que compõem a estrutura desses poderes. Para que essa relação entre os poderes funcione, existem também a necessidade do que na literatura internacional se chamam de norms, né? Que não são as normas jurídicas como a gente pensa, mas são uma espécie de costumes institucionais. Capacidade dos órgãos de se organizar e reconhecer que, embora talvez numa certa interpretação da lei escrita, da Constituição, exista a possibilidade de eu atuar de uma determinada maneira, eu não vou atuar dessa maneira porque isso vai tensionar a minha relação com outros poderes desnecessariamente e eu não vou conseguir, e isso é pior para a República como um todo, né, ou para o poder público como um todo. A erosão desses costumes institucionais, na verdade, é um fenômeno que vem sendo documentado no mundo inteiro, né? Você acabou de mencionar aí o Donald Trump, que é um estudo de caso frequentemente citado na literatura norte-americana e internacional, de erosão desses costumes, né? De atos que o presidente da República, em tese, tem autoridade para fazer pela letra da Constituição e pelos precedentes da Suprema Corte de lá, mas que a maioria dos presidentes ao longo do tempo evitou fazer, né, por causa exatamente para manter uma estabilidade institucional, né? Um exemplo famoso, já ainda no primeiro mandato do Donald Trump, que é frequentemente citado, é a demissão do diretor do FBI, que era nomeado no ano anterior e tinha um mandato, né? Esse mandato não era rígido, como é o do presidente do Banco Central de lá, por exemplo. Era um mandato que era respeitado, né, que poderia ser interrompido no meio do caminho, mas que os presidentes costumavam respeitar em nome justamente dessa estabilidade institucional. O presidente Donald Trump, no primeiro mandato, demitiu o chefe do FBI,
né? E ele tinha poder para isso e ficou por isso mesmo, né? Mas esse tipo de ato que quebra costumes institucionais gera efeitos, né? Modifica a maneira como os poderes, né? E esse complexo sistema que é a relação entre os poderes numa república modifica a maneira como esse sistema se organiza. Né? Isso tem efeitos para o futuro. Né? Certamente o Brasil, com a grande instabilidade institucional que teve, né? Se você parar para pensar, a gente teve, né, no período que vai de 88 até aqui, até 2026, a gente está falando aí de pouco menos de 40 anos. Né? A gente teve aí 2 impeachments de presidente da República, né? A gente teve ex-presidente da República preso, né? 2, pelo menos. Né? A gente teve mudança, né, de possibilidade de reeleição, né, que não existia e passou a existir num período curto aí, né? Quer dizer, teve um plebiscito que não aprovou a reeleição e depois, poucos anos depois, aprovou-se uma emenda para a reeleição com muito custo institucional para o Brasil. Enfim, a gente pode trazer aí toda uma série de marcos para mostrar que a instabilidade institucional e o respeito a esses costumes institucionais que não estão expressamente previstos em lei ou na Constituição, mas que são necessários para a estabilidade, esses costumes vão sendo erodidos, né, ao longo do tempo e não tinham sido construídos ao longo de séculos para começar. Né? O Brasil também tem uma história de rupturas, né, institucionais mais duras ao longo aí certamente desde que a República foi fundada no final do século XIX. Então, juntando tudo isso, não é de estranhar que hoje, né, o Supremo Tribunal Federal brigue com o Senado da República, ainda mais se a gente considerar que o Supremo Tribunal Federal era de todos os 3 poderes no Brasil, historicamente, sempre aquele mais fraco e o mais perseguido. Né? A gente lembra sempre o ato institucional número 5 de 68, uma das coisas que ele fez foi caçar 3 ministros do Supremo. Né? Enfim, então sempre foi um poder, o Supremo Tribunal Federal, como cúpula do Poder Judiciário, sempre foi desses 3 poderes o que mais era perseguido e menos podia lutar por si. Uhum. E, subitamente, começou, especialmente pós a Constituição de 1988, e especialmente a partir dos anos 2000, começou a ganhar um poder, se auto-atribuir um poder, né, quebrando um pouco desses costumes institucionais, que foi sendo reconhecido como importante, foi sendo utilizado pelos outros poderes, minorias parlamentares, a própria Presidência da República recorre ao Supremo para adjudicar disputas internas que, eventualmente, esses personagens perdem, né, no jogo político. E, com isso, né, o Supremo Tribunal Federal ganha um poder, né, e uma atuação institucional que rivaliza, se não sobrepassa os demais poderes. E aí ele participa desse jogo aí de eventual erosão institucional ou disputa institucional. E aí eu não acho que seja uma disfunção propriamente no sentido empírico, é uma característica, infelizmente, da República Brasileira, a única novidade é trazer o Supremo Tribunal Federal para dentro desse sistema aí de instabilidade institucional, quebra de costumes, aceitação de costumes, mudança de normas, etc. Mas não me surpreende, infelizmente, que isso aconteça, não. É isso. João, eu vou avançar aqui no nosso papo, a gente tem outras questões para tratar contigo no nosso programa. Eu queria tratar desse artigo publicado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no site do canal ICL Notícias, defendendo uma reforma no Poder Judiciário. O Flávio Dino elenca 14 iniciativas que deveriam ser implementadas, vão desde a revisão de capítulo do Código Penal a medidas para reduzir o número de processos, passando pelo estabelecimento de regras e limites para o uso da inteligência artificial. Enfim, esse tema da necessidade de uma reforma, de um código de ética, tem tomado conta do debate lá no Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos tempos. O presidente da Corte, o ministro Luiz Edson Fachin, elogiou a proposta do seu colega e disse que ela é muito boa e vem para somar. Eu não sei se você chegou a ler o artigo, João, ou pelo menos um trecho dele, essas propostas do Flávio Dino, mas você considera boas as iniciativas do ministro do Supremo, essa reforma do Judiciário? Eu li sim, Anderson. Só né, qualquer proposta de reforma do Judiciário, a princípio, né, vem de uma perspectiva positiva, me parece. Né? O ministro Flávio Dino, eu acho que ele merece ser ouvido, entre outras coisas, porque dos ministros que compõem, e a ministra que compõe o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, atualmente é o único que, antes de ser ministro do Supremo, tinha exercido cargos nos 3 poderes da República. Ele foi juiz federal de carreira durante um tempo,
foi governador do estado do Maranhão, foi parlamentar, acho que local no Maranhão, e foi senador da República, além de ministro de Estado da Justiça, também no Executivo Federal. Então, uma pessoa que tem uma experiência lidando com questões da República, questões institucionais relevantes. Então, realmente é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Alguém com esse perfil, né? Sim, e que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, que senta e diz que é preciso fazer reforma do Judiciário, né? Embora ele comece o artigo rechaçando o debate que vem, né? Que não é o que ele está propondo, né? O debate que vem de outras pessoas, né? Identifica supostas agendas ali, embora não nomeie ninguém. Mas ele acaba reconhecendo que, vamos dizer, se vier da posição e das pessoas corretas, ou seja, que elas não têm supostos interesses mesquinhos, uma reforma do judiciário é necessária. Agora, esse artigo dele é um artigo de opinião, assim, vamos dizer, um início de debate, uma coisa, né, um artigo até relativamente curto, né? E eu acho que, infelizmente, no Brasil, Anderson, aí a gente tem um problema, não é no Brasil, né? A gente tem um problema, talvez, no debate público mundial, que a gente ouve muito personagens que estão no poder e ouve pouco personagens que estão estudando o poder, né? O ministro Flávio Dino tem essa experiência toda, mas ele não é um especialista, um estudioso do sistema de justiça, né? Eu tenho vários colegas, eu também não sou diretamente, né? Eu estudo alguns aspectos do sistema de justiça, mas eu tenho colegas nas ciências sociais, em várias áreas, que estudam o poder judiciário, instituições do poder judiciário já há muitos anos, né? E essas pessoas é que deveriam estar sendo ouvidas para estruturar o debate. Um dos grandes problemas que esse artigo não trata é o seguinte: a gente não tem diagnóstico, né? Quer dizer, o artigo não trata maldade minha, né? Injustiça. O artigo fala, nós temos ali um acervo de tantos milhões de processos, e entraram só em 2026 mais de 7 milhões, tantos desses são execuções fiscais, né? Fala do tempo médio de duração de algumas classes de processos, etc. Então, tem ali um esboço de alguns dados empíricos de base que seriam alguns dos múltiplos conjuntos de dados que deveriam ser escrutinizados inicialmente para formar um diagnóstico amplo. Porque um dos problemas que a gente tem em reformas em geral, qualquer reforma institucional, isso não é só do judiciário, pode ser reforma política, pode ser reforma que você quiser, é não ter o diagnóstico inicial de qual é a situação e quais são os principais problemas e, por sua vez, que vão gerar os principais objetivos que a gente tem. Se eu perguntar para você hoje, ou para qualquer dos nossos ouvintes ou das nossas ouvintes, ou para o próprio ministro Flávio Dino, qual é o principal problema do judiciário hoje? Se você tivesse uma vara de uma varinha mágica e pudesse resolver um dos problemas do judiciário, só um, hoje, qual seria? Eu aposto que ninguém concorda. Ninguém exagero, mas aposto que ninguém aqui vai concordar. Uns vão dizer que é corrupção, outros vão dizer que é morosidade, outros vão dizer que, enfim. E fora que esses problemas são problemas que a gente chama em ciências sociais de problemas proxy, né? Eles são o resultado, o efeito de um problema, né? Então, sei lá, morosidade judiciária. Morosidade judiciária não é propriamente um problema empiricamente falando. Morosidade é o resultado de um conjunto de circunstâncias empíricas que a gente, né, entre outras, a principal delas é o excesso de processo, né? Mas se a gente tivesse, sei lá, metade da população brasileira trabalhando no Poder Judiciário, ter 7 milhões de processos entrando não seria um problema. A gente teria pessoas suficientes para julgar. É claro que a gente não pode fazer isso, né? Até me lembra aquele debate sobre combustível limpo, né? Que ficava aquela coisa simplista um tempo atrás. Não, mas o Brasil resolveu já esse problema. O Brasil tem etanol, né? Não precisa importar petróleo, não precisa fazer gasolina ou de óleo diesel. E aí tinha que sempre alguém dizer, tudo bem, mas mesmo que a gente transformasse toda a área agricultável do Brasil em canavial, ainda assim a gente não produziria etanol suficiente para toda a frota que necessita de combustível. Então, enfim, é isso. A gente precisa de um diagnóstico. Esse texto é um texto relevante para a esfera pública, mas eu prefiro, ou preferia, que, se for para escrever artigo de opinião, fossem ouvidos cientistas sociais que começaram a gerar dados e fazer esses diagnósticos, né? Ou pelo menos alguém que sintetize essas evidências. Quais são os problemas que a gente tem? Tá? Quais são os principais problemas que a gente tem? A gente tem excesso de processo. Tá, de onde vem esse excesso de processo? O ministro até fala das execuções fiscais. As execuções fiscais não são a maior parte do acervo. São uma parte do problema. Qual é o composto? Onde é que está esse problema? Como é que a gente pode fazer para resolver?
né? Fora que, e só para terminar aqui essa fala sobre isso, algumas das propostas de solução, né, levantadas pelo ministro Flávio Dino no seu artigo são dobrar a aposta em algo que já se mostrou ineficiente. Né? Te dou um exemplo, regra do precedente. Né? A gente, toda hora, jurista fala disso. Não, temos muitos processos em cortes superiores. Temos que instituir uma regra do precedente para que os processos não cheguem nas cortes superiores. A gente tem regra do precedente desde 2015, antes. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma série de limitações de acesso ou pretendeu estabelecer uma série de limitações de acesso a cortes superiores, justamente para tentar limitar o acervo dessas cortes. A gente vai para mais de quase 10 anos de vigência. Na verdade, o Código entrou em 2016, a gente vai para 10 anos de vigência do Código de Processo Civil e o problema não foi resolvido. Então, essa solução não funcionou. Ela era interessante, mas não funcionou. Vamos partir para outra. Não adianta a gente ficar falando, temos que respeitar precedentes, etc. Não adianta. A gente tem que fazer diagnósticos melhores, que a gente não está fazendo. É isso. Ô, João, eu acho que eu vou te pegar um pouco de calças curtas agora, porque a gente não combinou tratar desse tema aqui na nossa discussão de hoje, mas eu preciso te questionar para a gente tentar entender um pouco melhor essa situação, né? Ontem a gente teve a notícia da venda da empresa Serra Verde, a mineradora Serra Verde, uma empresa dos Estados Unidos ligada ao governo do Donald Trump. A gente vai aprofundar esse tema daqui a pouquinho na entrevista com o deputado Chico Alencar, mas eu preciso entender um pouco da legalidade desse processo. A Serra Verde é a única empresa fora da China que faz mineração de terras raras. Esse acordo para venda da empresa foi construído pelo Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, pré-candidato à presidência da República, e essa empresa estadunidense que comprou a Elwha Rare Earth, Estados Unidos Terras Raras, ou USA, Rare Earth, enfim, ela é ligada ao governo do Donald Trump. De posse, um dos sócios da empresa é o Howard Lutnick, que é o secretário de comércio do Donald Trump. A Constituição brasileira, e eu me corrija se eu estiver errado, ela diz que o subsolo do país é de propriedade da União. Ou seja, essa venda ela deveria ser autorizada pelo governo federal, o que não aconteceu. Eu queria que você nos dissesse um pouco a respeito disso. De fato, o governo federal deveria dar autorização para a venda dessa empresa, visto que ela explora os nossos minérios, explora o nosso subsolo. O que é que pode ou deve ser feito para que essa venda seja desfeita? Ela pode ser considerada inconstitucional? Fala um pouquinho a respeito disso, sobre a legalidade da venda dessa empresa, considerando que é uma mineradora e que explora o subsolo que é de propriedade da União, de acordo com a Constituição Federal. Vamos lá. Você de fato me pegou de calça curta, mas eu ouvi você anunciando, então eu estava, enquanto você não me chamava, eu estava aqui tentando dar uma olhada rápida aqui nos parâmetros legais para poder ajudar no que eu puder. Tá? Então, vamos tentar improvisar alguma coisa aqui. A Constituição Federal fala no subsolo em um artigo. Tá? Isso eu constatei. É o artigo 22, inciso 9. Inciso, para quem nos acompanha na área jurídica, a gente chama inciso aqueles itens em romano. Quando você pega uma lei ali, né, o artigo 22 da Constituição é um exemplo. Ele fala, são bens da União, 2 pontos. Aí faz uma lista, né, com algarismos romanos, né, 1, 2, 3, 4, 5. A gente chama aquilo de incisos. Né? O inciso 9 estabelece que são bens da União o subsolo. Algumas coisas lá e o subsolo. Tá? Agora, a gente tem que entender o que isso significa. Tá? Não significa que só a União pode explorar o subsolo. Significa que o subsolo como um todo, pela Constituição, é bem da União, o que quer dizer que ele não pode ser bem de nenhuma outra pessoa jurídica ou física no Brasil. Então, se eu compro... Isso é um modelo de propriedade pública, tá? Porque, de novo, em outros lugares do mundo há outros tipos de modelo. Famosamente nos Estados Unidos, já que a gente está falando de uma empresa norte-americana, não existe uma norma como essa, e quem é dono de um determinado espaço, determinada terra, é dona desde da superfície até o núcleo da terra, correspondente àquela propriedade, aquele terreno que essa pessoa tem. Então, se eu compro, sei lá, um rancho, né? Muita gente ficou milionária nos Estados Unidos assim. Você comprou um rancho no Texas, né, onde tem muito petróleo, ou no Novo México, ou no Arizona.
por algum motivo lá descobriu que tem petróleo, e aí o petróleo que está dentro da terra é dele ou dela, né? Da pessoa que é proprietária dessa terra, e ele ou ela vende, quando quiser, para empresas privadas ou para o poder público. Claro que tem regulamentação, não é fácil assim, tem legislação ambiental, etc. Mas a propriedade do subsolo é da mesma pessoa que é proprietária do solo. O Brasil optou por um modelo público em que a propriedade do solo não acarreta ou não implica a propriedade do subsolo. Tá? Então, beleza. Então, qualquer coisa encontrada no subsolo, minerais, petróleo, água, o que quer que seja, é de propriedade da União. Agora, em nenhum lugar na Constituição se diz que a União é que tem que explorar essa propriedade. Tá? A União é a proprietária, mas ela pode explorar de várias maneiras diferentes. Aí depende do marco regulatório, dos marcos regulatórios específicos, mineração, petróleo, etc. Aqui eu vou ter que confessar a ignorância. Eu não sei como é que é o marco legal da mineração no Brasil, né? Não sou especialista nesse tema. Então, não sei exatamente como é que se estabelece nesse marco regulatório, que é uma lei, e certamente uma lei e outras normas que são aprovadas pela Agência Nacional de Mineração. Eu não sei como é que esse conjunto de normas estabelece quem pode conceder, quem tem que participar, como é que se fazem os contratos de concessão. Eu sei que pode conceder, senão a Vale não seria a maior empresa, uma das maiores empresas do Brasil, né? A Vale é uma empresa privada. Começou pública, mas passou a ser privada e explora a mineração. Então, é possível conceder. O poder privado, né, a iniciativa privada, pode explorar mineração, sem dúvida alguma. Agora, em que condições, como, para quem tem que pedir, quem é que tem que fazer o leilão, não sei. Intuitivamente, eu concordo com você. Já que o bem é da União, quem tem que fazer o leilão de concessão, né, a princípio é a União, ou pelo menos a União tem que ser uma personagem-chave nesse processo. Agora, pelo que eu entendi, o rápido que eu pude olhar aqui, a Serra Verde já fazia a exploração dessa mineração, né? Então, a Serra Verde, de alguma maneira, já tinha feito um contrato com a União, suponho, sim, para explorar a mineração. Tá? Aí, o que a gente está discutindo é, tendo em vista que a Serra Verde já tinha, que é uma empresa sediada no Brasil, empresa nacional, né? Suponho, sei lá, ligada ao governo de Goiás, uma empresa nacional, já tinha concessão de mineração, ela pode vender o seu controle para uma empresa privada estrangeira para fazer essa mineração? Essa pergunta depende de consulta do marco regulatório, porque tem casos em que pode, tem casos em que não pode. Tá? Tem casos em que empresa privada de capital, empresa estrangeira de capital, e aí tem até conceitos híbridos ali. Né? Existe o conceito de empresa brasileira de capital brasileiro, existe empresa estrangeira de capital brasileiro, existe empresa brasileira de capital estrangeiro, enfim, tem uma série de exemplos ali. Basta a gente pensar, por exemplo, em montadoras, tá? Sei lá, Volkswagen, uma das maiores montadoras do Brasil, ela é alemã, mas ela tem sede no Brasil, então ela tem capital estrangeiro, mas é uma empresa brasileira. Enfim, tem umas configurações ali que aí, de novo, a complexidade foge um pouco do que eu posso responder assim, sem me preparar antes, né? Já que eu não sou especialista no tema. Mas, assim, só o fato da Serra Verde ter sido vendida para uma empresa americana, a princípio, não torna tudo inconstitucional. Mas pode ser que viole marcos legais específicos relacionados à mineração no Brasil. E aí é preciso olhar isso aí. Claro, tá certo. João, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação, a tua disposição para nos ajudar aqui, para tentar entender um pouco essa situação que está colocada, que muito nos chamou a atenção. Até gravei um vídeo ontem para a gente do programa fazendo essa denúncia, enfim. Mas eu agradeço muito a tua presença, obrigado por você participar do programa de hoje. Desejo aí uma boa quarta-feira para você e um bom feriado amanhã aqui no Rio de Janeiro, né? Para todos nós e todas nós. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Anderson. Bom dia para todos e todas. Valeu, João. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com João Pedro Pádua. João Pedro Pádua, que é advogado constitucional, advogado criminalista e professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, falando sobre judiciário, falando sobre essa disputa com o Supremo Tribunal Federal, tratando também da questão relativa a essa venda aí da Serra Verde para uma empresa estadunidense, enfim, está dando o que falar. A gente vai discutir, vai explorar muito isso, inclusive, na nossa próxima entrevista. Aliás, o entrevistado já está nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu vou chamá-lo porque o nosso tempo hoje para conversar com ele é um pouquinho mais curto.